Namastê, seja bem-vindo, amado ouvinte, seja bem-vinda, amada ouvinte, e que todos os Budas, que todos os mestres da transcendência, do si mesmo, da saúde, da plenitude, nos abençoem aqui, nos abençoem agora. Mais uma vez esse programa vai apontar na direção do budismo, do Zen budismo. Estou aqui com a monja Koen, que eu a vejo como a minha mestra de Zen, a minha mestra que aponta tantos ensinamentos lindos que me influenciam na minha vida, na minha escola, na uma universidade. E eu saúdo a monja Koen já perguntando o que hoje tanto se diz, né? Seja Zen. O que é ser Zen, monja Koen? A palavra Zen, ela em japonês tem 2 caracteres diferentes que significam coisas opostas. Opostas não, diferentes. Uma delas, Zen, no sentido de estar bem. E outra, o Zen, que é da nossa ordem religiosa, que é meditação. Mas a meditação nos faz ficar bem. Então acaba sendo confundindo um pelo outro, né? Zen é um estado meditativo, é uma palavra que vem da Índia, que era dhyana ou chana, e que os chineses vão chamar de Chan, e que os japoneses leem o caractere que os chineses fizeram como Zen, e significa um estado de meditação. Mas é interessante porque até uma recusa de se usar a palavra meditação, porque parece ser meditar um verbo transitivo. E o zazen, a prática, za quer dizer sentar-se, sentar-se em zen, ela não tem um objeto de meditação. Ou seja, a mente, que é o sujeito, é o próprio objeto da meditação. Então não é um objeto separado. Quando nós vamos praticar meditação, nós não damos geralmente um tema, ou não damos um objeto para esta meditação dentro do Zen budismo japonês. Outras tradições dão, mas o Zen budismo japonês não dá. Então, a gente procura usar sempre essa palavra Zen neste intuito de meditar, mas esse meditar que vai além do sujeito-objeto. Agora, monja, por exemplo, tem essa ideia que é muito comum as pessoas falarem assim, eu tentei meditar, mas não consegui. Seria uma expectativa de que alguma coisa acontecesse? É uma ideia. De novo, eu tive um conceito e uma ideia do que é a meditação, então eu não permiti que a meditação em si se manifestasse, porque eu criei um conceito e uma ideia. Eu acho que meditar é esvaziar a mente. E aí eu fico sentada querendo esvaziar a mente. Quanto mais eu penso em esvaziar, mais cheinha ela fica. Esses são os truques com a mente humana, né? É como se você diz para uma pessoa, olha, você pode pensar o que você quiser, menos pensar em macaco. Só vai pensar em macaquinho. E isso nós temos que usar essas artimanhas com a nossa mente. Não, eu não estou fazendo nada, eu estou apenas sentada, respirando e observando. E eu percebo que há pensamentos, que há não pensamentos. Pessoas chegam para mim e dizem, monja, eu não consigo meditar, eu penso tanto. Eu falei, que maravilha, você descobriu o que você pensa, porque nem percebia isso. Então o início do processo meditativo é você perceber que pensa. Eu digo que é como entrar no mar. E na beira da praia tem muitas marolas. Mas isso não é todo o mar. É o mar, mas não é todo o mar. E aí você começa a aprender a entrar no mar. No começo as pessoas têm medo, vai até o joelho, aí as ondas são um pouco maiores, quer dizer, os pensamentos não são tão sequenciais, tão rápidos, mas você começa a perceber que há intervalos entre eles. E mais tarde a pessoa aprende a mergulhar, a furar a onda, ou a surfar uma onda. Então você já não é mais pego pelo pensamento, mas o pensamento você o compreende, você sabe usá-lo de forma adequada, até que você consegue ir para as profundezas. E quando você chega nessa profundeza que é mais silenciosa, você percebe que você é uma gota d'água. E a mesma gota d'água que estava lá na ondinha da entrada. Mas não fica lá. Não fica neste absoluto completamente desfeito de si mesmo, que é a ideia do não eu, da não identidade, mas a gente volta para a praia. E passamos pelas várias fases, das ondas maiores, as ondas menores, as marolinhas, e de novo observamos o mar, sabendo que somos também essa onda, que somos também a marola, e que somos também a profundidade, o silêncio e a gota d'água. Então o processo meditativo é um processo de paciência com você e com a sua mente. Não temos o hábito de meditar e temos ideias sobre meditar.
Ninguém chega correndo, se atira e vai lá para o fundo de uma vez. É muito raro. Quem faz isso são pessoas que já tiveram outras práticas que prepararam a mente para essa experiência. Então, nós somos muito cuidadosos ao ensinar as práticas meditativas, né? Porque é preciso saber entrar nesse mar, entrar nessas profundezas e sair com sabedoria, trazendo isso para a sua vida, para o seu dia a dia, para cada encontro. Não é uma experiência que eu me fecho em algum lugar e fico sozinha achando que isso é suficiente. Como é que eu vou me interrelacionar? Como são meus relacionamentos humanos com outras pessoas? Como se torna o meu relacionamento com a natureza, com a água, com a terra, com as plantas? Se não houver essa mudança, nós dizemos não é verdadeira iluminação. Há um texto que diz assim: encontrar o absoluto ainda não é iluminação. Eu posso ter uma percepção de tudo, desse grande todo, deste grande eu, né? Mas se eu não sei usar isso na minha vida diária, não foi iluminação ainda. Eu estava lembrando daquele filme do Dogen, filme Zen, que eu recomendo, e quando ele se ilumina, né, o mestre fala, iluminou, ele diz, iluminei. Ele fala, então agora vai lavar a cozinha ou vai lavar o chão? É isso. Agora, então seria correto dizer ou não que a meditação, ela não nos torna pessoas melhores, mas ela nos faz reconhecer que já somos. Que já somos iluminados. Essa é a frase de Dogen, que ele diz assim, a prática não nos torna iluminados, mas praticamos porque somos. E porque lindo. Somos iluminados, queremos práticas que revelam a nossa iluminação, práticas de seres iluminados. Mas, evidentemente, tudo que nós fazemos de forma repetitiva causa mudanças. Mudanças até neurais. É muito interessante perceber isso. Hoje em dia se fala muito da neurogênese, né? Que nascem mais neurônios, não só que morrem neurônios, mas que podem nascer, dependendo daquilo que nós estimulamos. Fizeram trabalhos muito interessantes e eu gostei muito de ler isso recentemente, um livro sobre a mente saudável no corpo saudável, a necessidade de ter alguma atividade física, de praticar yoga, enfim, alguma coisa que seja de acordo com corrida, ou seja lá o que for de acordo com o seu sistema, e que seria fazer 30 minutos por dia. Havia umas irmãs católicas, foi uma pesquisa em Massachusetts, e elas sempre entregavam seu corpo à ciência quando morriam. E a maioria delas vivia mais de 100 anos, lúcidas, perfeitas. E uma delas morreu cedo, com 87 anos. E quando abriram seu cérebro, ela tinha Alzheimer no mais alto grau. Ninguém nunca soube. Porque o cérebro foi capaz de compensar, porque não parou. Não se aposentou no sentido de dizer, agora não vou fazer mais nada. Não, eu vou continuar lendo, estudando, praticando, fazendo atividade física, eu mantenho a vida viva. E aí o meu cérebro tem a capacidade de suprir as áreas danificadas, as que não estão danificadas, se estimulam e cobrem as deficiências. Eu achei isso maravilhoso. Não é que meditar seja isto, mas aponta para este caminho. Aponta para esse caminho de você perceber quem você é, o que é o ser humano. Essa complexidade que nós somos. E poder atuar de forma a manter saúde física, mental, social. Poxa, então até a pergunta que eu ia fazer em seguida, ela perde um pouco sentido, mas a gente pode... Existe assim dentro, acredito mais do budismo tibetano, a ideia do Amitabha, que é o Buda que vive ou que nasce na flor de lótus. E hoje a impressão que eu tenho é que existem tantas distrações, não é? Que é o computador, que é o futebol, tanto consumo, né? Que é o que nós conversamos em outro programa, a ganância exagerada, a raiva exagerada. E o Amitabha seria, ele, principalmente em algumas escolas de ocultismo, como eubiose, essas teosofias, ele diz que o Amitabha é para essa era que nós estamos vivendo, segundo eles, que é a Kali Yuga, uma idade onde as leis assim, do equilíbrio, do bom senso, do amor estariam perdidas, que ou a pessoa, entre aspas, olha para dentro, ou seria muito difícil viver no mundo. Mas uma pergunta que sempre me vem é essa ideia de olhar para dentro. Realmente nós estamos dentro de nós mesmos? Ou nós também
estamos fora. E a segunda questão é exatamente essa. Hoje seria mais do que necessário a meditação, ou a oração contemplativa, ou o Aikido, ou o Yoga? Primeiro, acho que a primeira pergunta é: há dentro e fora? Nós temos um texto muito antigo também, do início desta era, que fala exatamente isso. Havia um monge, ele na verdade é do século VI, VII na China, chamava Gensha Ribi. Ele havia sido um pescador e o pai morre, ele não consegue salvar o pai em alto mar, ele vai se tornar um monge e é muito simbólico porque ele era uma pessoa quase que iletrada que se torna abade do mosteiro pela sua grande sabedoria. E vem pessoas de toda parte perguntar a ele qual é a essência do caminho. Ele diz: o universo, e não falava universo, claro, tudo que existe no céu e na terra é uma joia arredondada e não há dentro nem fora. E nós somos essa joia. Perceber que nós somos essa joia, essa interligação de tudo que existe, da vida. Então não há dentro nem fora. Quando eu olho para dentro, eu percebo que eu sou a vida do universo. Eu não me percebo separada. Se eu achar que eu estou separada, eu estou em dualidade e não estou no caminho, não estou fazendo aquilo que é adequado e correto. Algumas pessoas meditam e começam a achar que são melhores que as outras. É o contrário disto. Eu tenho que me sentir mais identificada com o outro. A beleza da prática do Aikido é esta, né? Eu não luto contra o outro. A energia do outro, eu uso essa energia de forma adequada para que não me agrida. É tão diferente do que eu endurecer meu corpo e querer brigar com o outro. É a fluidez, né, da energia da vida. E acessar essa fluidez da energia da vida é muito importante. Então existem vários caminhos para nós chegarmos lá, que são bem necessários hoje em dia, como sempre foram. Eu não acredito que a nossa época seja pior que as outras épocas. Acho que nós temos mais informações prejudiciais do que tínhamos antes. Nós hoje podemos acessar tudo o que está acontecendo no mundo e as pessoas que estão fazendo as escolhas dos noticiários, elas estão fazendo as escolhas só dos dramas, dos conflitos, das guerras, das violências. É uma pena, porque dá a impressão que o mundo está para acabar, mas tem tanta coisa maravilhosa acontecendo, e acho que aqui a Rádio Mundial é uma delas que tem essa proposta. Como é que nós damos boas notícias? Como é que nós mostramos as coisas boas que estão acontecendo? Há grupos de meditação agora, que eu fiquei sabendo na Austrália, que é da meditação cristã, de Don Lawrence Freeman, de John Maine, e que estão ensinando meditação na escola primária, que é um sonho nosso. Como é que nós fazemos que desde a infância as pessoas aprendam a usar essa capacidade mental, que é nosso direito e dever de nascença, de meditar, de observar, de estar presente, de sentir o que está acontecendo com você, com o seu corpo. Se bebe um gole d'água, você poder sentir ele descendo no seu sistema e reconhecer que essa água já passou por tantos corpos, essas moléculas já foram tantas formas de vida e agora estão em você. E como que você honra a vida, que é a sua vida? O que você faz para o bem do todo, que é o seu todo e que é você? Então isso é um pouquinho a reflexão de dentro e fora. Amitabha, ou Amida Butsu, como nós falamos em japonês, é chamado Buda da luz infinita. E dizem que ele fez um voto. Quando chegou o momento em que ele podia ascender ao nível de todos os Budas, ele fez um pedido e um voto de que ele só entraria no nível dos Budas se fosse possível que as pessoas, ao dizer o seu nome, pudessem acessar esse plano superior. Então, existem grupos budistas, que não é o Zen, que é da Terra Pura, onde a prática é fazer o que se chama de Nenbutsu, é pensar Buda. E isso é uma frase simples que em japonês é Namu Amida Butsu. E se fizermos com fé e devoção, este Buda Amitabha nos leva à Terra Pura. A senhora me lembra do reverendo Murilo Nunes Azevedo. Tão querido. A senhora teve contato com ele? Ah, sim, tive. Que eu tive nos anos 90 uma iniciação lá com ele. Muito bem. E agora o reverendo Gustavo tem impressão, né? Mas eu nem interessante que eu não associei muito. Eu vi mais essa visão mesmo do
esotérica, que eles insistem muito numa passagem que até Jesus mesmo dizia: o meu reino não é daqui. Quer dizer, eu não tenho nenhuma relação com essa loucura do mundo. Mas depois ele mesmo retorna e vem dar as boas novas, como se diz. Creio que Buda também teve, né, um momento de sentar e falar: daqui eu não levanto até... e depois ele vem para o mundo. Exatamente. E eu não fico no meu estado iluminado separado, no meu êxtase místico, mas isso me faz acessar um plano de consciência para que eu possa oferecer isso no mercado, no mundo, na rua, para as pessoas que precisam. E a senhora consegue, depois de ficar, por exemplo, 6 anos no mosteiro, na hora de voltar... Não é como naquele filme Kung Fu do Guai Shankane, que ele fala: e agora, como é que eu vou? Ou da busca do touro, não é? Que ele sai para buscar o touro e depois é obrigado a voltar. Às vezes... Ele não é obrigado, ele faz a escolha de voltar, né? A ideia é essa, que o processo todo da prática é essa: você volta para ajudar outras pessoas, para ajudar o mundo, para estar no mundo. Mas, evidentemente, depois de ficar algum tempo no mosteiro, quando eu vim ao Brasil por questões de visto, para visitar a família, me incomodava ir ao shopping center, né? Muita gente na rua, porque o mosteiro é mais quieto, vivemos em mais silêncio, não tem tanta provocação de outdoor, de propaganda, e eu sofri um pouco. Mas agora eu aprendi a conviver com isto. E o som é apenas o som, a imagem é apenas imagem. E a ideia é como é que nós podemos não ser manipulados pela propaganda, por tudo que está aí. Observamos porque ela está aí para nos mostrar coisas novas. Me serve ou não me serve, cabe a mim. E ter esse discernimento, eu acho que acaba sendo um portal bem interessante da gente desenvolver. Então, de novo, eu não tenho aversão ao mundo, mas eu sou do mundo, sem ser do mundo, mas estando no mundo. Que lindo, Monja, muito obrigado. É um aprendizado para mim. Um dia eu vou escrever tudo que a senhora significou e significa na minha vida. De beleza. Obrigado. Eu vou continuar aqui o programa, vou despedir da senhora para dar todos os avisos, falar do centro Zendô, da comunidade zen budista, mas aí passar essas informações tão necessárias, creio eu, para os nossos ouvintes. Muito obrigada. Muito obrigada, que todos os seres possam ser felizes.